Então, é um grande prazer. Aqui estamos com mais uma mesa redonda no Fritabira. E antes de começarmos com o tema propriamente dito, eu faria uma sucinta pergunta a Zé Miguel Wisnik e Emanuel Santiago sobre de que maneira vocês pensam que seria possível incentivar, fomentar o interesse de Drummond junto aos alunos do ensino médio. Por favor, Wisnik. Bom, obrigado por esse convite, por estarmos aqui, Fritabira, né, nessa companhia, Sequinha, Manuel. E eu diria o seguinte, a poesia de Drummond, além das crônicas e dos contos, ela é muito diversificada, tem muitos registros, e acho que, portanto, ela oferece chaves possíveis, né? Claro que você não começa a trabalhar com os alunos com poemas reflexivos, longos e que são um problema para a própria crítica ao longo dos tempos. Mas eu diria que um livro como Alguma Poesia é todo cheio de poemas curtos, muito picantes, digamos assim, né, que tem humor, que tem agudezas, que são surpreendentes, né, e que acho que oferecem um campo bastante fértil para produzir esse interesse, né? Poemas, sei lá, como a própria Quadrilha, por exemplo, é um poema que se tornou famoso pela graça narrativa e poética que tem ali e tudo. Quero dizer também que eu li há algum tempo, não muito tempo, teve uma crônica de Antônio Prata, na Folha de São Paulo, em que ele escrevia sobre o poema de Sete Faces a partir do campeonato de skate e tratando os procedimentos poéticos do Drummond no poema como se fossem manobras de skate. Isso ele fazia com muita graça, muita ironia e muita inteligência do entendimento poético propriamente. Eu acho que esse tipo de interação, de diálogo, já seria também um material assim muito produtivo, né, para a relação de Drummond com a rapaziada, molecada. Muito obrigado. E, Emanuel, o que você sugeriria? Bom, então, na verdade, isso é um desafio que eu sempre tenho, né? Na verdade, eu dou aula para o ensino médio e sempre tenho que introduzir o Drummond, né? Mas, geralmente, a minha introdução com o Drummond eu faço comparando dois poemas, um do Vinícius de Moraes e um do Drummond, que é o Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, e o Operário no Mar, do Drummond. E aí eu vou mostrando como que a abordagem dos dois é diferente, e a partir disso eu vou mostrando esse caráter de uma crítica um pouco mais aguda, uma reflexão do Drummond, e aí eu vou descortinando para os alunos, né, aí é o meu objetivo nas aulas seguintes, mostrar como que o Drummond é um autor muito amplo em questões temáticas, e como ele abordou praticamente todos os temas relevantes para a história do século XX, pelo menos a década de 30, até a década de 1960. Então, eu vou descortinando, assim, né, como que ele vai tratar da questão do amor, da questão do espaço regional, como ele vai tratar da questão política, né, tanto no panorama nacional quanto internacional. Então, eu vou mostrando essa diversidade e como que a obra do Drummond oferece um bom panorama para a gente entender, sobretudo, o Brasil do século XX e alguma coisa do panorama internacional também. Muito obrigado. Iniciamos agora a mesa redonda, o espaço interiorano na poesia de Drummond, com a ilustre presença de dois queridos amigos, Zé Miguel Wisnik e Emanuel Santiago. O espaço interiorano em Drummond. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu,
não acorde o menino para o berço, onde pousou um mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. José Miguel Wisnik, que histórias mais bonitas que a de Robinson Crusoe você teria a nos dizer sobre o espaço interiorano de Drummond? Bom, eu começaria, Sequim, pela própria antologia poética que ele, Drummond, organizou, e que começa com uma seção que ele chama de O Eu Todo Retorcido, e depois a segunda é Uma Província, Esta, né? Então ele mesmo, de algum modo, escolheu alguns dos poemas que para ele, né, eram expressão dessa província. É claro que nós não podemos passar aqui sem lembrar imediatamente o Cidadezinha Qualquer, né, porque o poema se impõe. Então, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Bom, então, este poema tem essa coisa da vida interiorana como uma vida do recolhimento, né? As coisas entre, né? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, como se fosse tudo contido, né? Um mundo, vamos dizer, côncavo, voltado para si mesmo, né? Com uma lentidão, né? Um ritmo da lentidão que é marcada pelo homem, o cachorro e o burro. Todos vão devagar, e devagar as janelas olham, né? Ou seja, o mundo fechado em si mesmo e ainda com uma espécie de vigilância secreta. Eu acho que isto é um elemento da vida interiorana que, vamos dizer, que a amargura, a relação de Drummond, a lembrança de Drummond com a província, né? Que primeiro deixemos claro, talvez Drummond seja o poeta mais ligado às suas origens na poesia brasileira, mais do que qualquer outro. Para ele, Itabira não é simplesmente, é tão fundamente um mundo das memórias afetivas fundamentais, não é? É um mundo que retorna sempre como a força do vivido, é um mundo que não estanca, não para, não acaba, não cessa, né? Então, praticamente, Itabira atravessa a poesia do Drummond, praticamente todos os livros, inclusive os poemas póstumos, né, está lá. Então, acho que o enigma que eu proporia aqui é essa relação, primeiro, de alguma coisa que é passado, que é lembrança, mas nunca cessa de estar presente. Não é? E por que essa província no Drummond é tão marcada por um sentimento do mundo? Por que, na verdade, esta cidadezinha qualquer não se esgota nela mesma e ela é, de algum modo, um epicentro do mundo, né? Esse é o, vamos dizer, seria o mote que eu gostaria de desenvolver aqui com alguns exemplos, né? Mas, claro, de partir do mote que o próprio Mário de Andrade, em correspondência com Drummond, chamava de o complexo da vida besta, né? Como se fosse essa recorrência, na verdade, essa fixação do Drummond numa província, esta, né, que é a sua, e que o define de tal modo. É claro que o outro poema emblemático, né, é A Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. E aí vem a famosa passagem, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, que é um motivo crucial, né, a meu ver, que eu vou desenvolver daqui a pouco. Escrevi um livro sobre isso, né, sobre a relação de Itabira, a província esta, com a mineração, mas é aqui também que ele diz esse alinhamento que do que na vida é porosidade e comunicação. Portanto, esse alinhamento, esse ensimesmamento, né? E uma vontade de amar que me paralisa o trabalho, que vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Então, esse tema da reclusão, do fechamento, né? E da dor,
que está ligada à própria fotografia na parede, daquilo, né, de um mundo em que existe uma dificuldade, em suma, que quer se abrir, não é, para horizontes e sente limites, sente obstáculo, né? Esse é um tema que vários críticos trataram em Drummond, a constituição do mundo dele como marcada pelo obstáculo, pelo impedimento, pela trava, né, pela pedra no meio do caminho. E a própria província é vivida, é constituída, e, portanto, ele se forma sob o signo do obstáculo que é a província. Ao mesmo tempo que é aquilo que nos chama e nos fascina e problematiza nisso, é como há uma ligação profunda, repito, tinha dito, inarredável, né, que é de um espírito mineiro, né, formado nesses limites do mato dentro, né, mas que se caracteriza por algo de ilimitado. Tem algo de ilimitado nessa experiência, né, que é a própria fonte da lírica, né, como Walter Benjamin insinua isso, que a fonte da lírica é a memória afetiva, a memória involuntária proustiana, né, que se torna problemática no mundo moderno, porque somos bombardeados por estímulos, por choques, e criamos uma anestesia, uma couraça psíquica, né? E em Drummond, no entanto, tem um contínuo retorno a este mundo dos limites, mas com alguma coisa que não tem limite dentro dele, que eu vejo no poema que ele também selecionou para a província, que é Prece de Mineiro no Rio, né? Onde ele diz no final: espírito mineiro, circunspecto talvez, mas encerrando uma partícula de fogo embriagador que lavra súbito e, se cabe, a ser doidos nos inclinas. Não me fujas no Rio de Janeiro, como a nuvem se afasta e a ave se alonga, mas abre um portulano ante meus olhos, que a teu profundo mar conduza, Minas além do som, Minas Gerais. Portanto, esse portulano, que é os mapas antigos, né, os mapas dos descobrimentos, né, esse espírito mineiro que ele pede que não fuja, né, e não foge mesmo, né, ele como se abra ali esse mapa onde tem um mar profundo, né, insondável, assim como tem o poema A Palavra Minas, que diz que ela se aprofunda, né, ela é da mineração secreta, e a palavra Minas, ela é uma espécie de segredo, contém um segredo que o mineiro não conta nem a si mesmo, né? Então, vamos dizer, essa dimensão do insondável, do sentimento do mundo, está ligada à experiência interiorana em Drummond, né? Agora, a minha proposta, né, é de que esse sentimento do mundo, no Drummond, ele se cultiva desde as memórias da infância, está muito presente em Boitempo e alguns poemas cruciais, e que estão ligadas à ligação de Itabira com a mineração. Ou seja, as primeiras imagens não são simplesmente de um tal horizonte raso da província, né? As janelas e as sacadas do casarão senhorial, né, da oligarquia local onde ele cresceu, se abrem para o Pico do Cauê, né, que lhe aparece como a primeira imagem do mundo, né? E esse Pico do Cauê vem a ser justamente aquela entidade para a qual foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, para explorar o Pico do Cauê. Portanto, a mineração no Brasil, quer dizer, a mineração moderna, para a exportação do minério bruto para o mercado mundial, e nesse primeiro momento, para o esforço de guerra, né, que resultou de um acordo do governo Getúlio Vargas com ingleses e americanos, e que envolve a entrada do Brasil na guerra,
ele está ligado foi isso que permitiu a criação de uma plataforma extrativa, na qual foi negociado. O Brasil entrava com vamos dizer, capital in natura, que era o Pico do Cauê, simplesmente, né? Ou seja, capital material, né? O ferro, né? Aquelas milhões de toneladas de ferro a serem extraídas, naquele momento para o esforço de guerra, depois da guerra para o mercado mundial e a indústria do aço. Portanto, Itabira, cidadezinha qualquer e nada qualquer, está no epicentro de episódios da modernização do Brasil. Envolvem, portanto, a relação com a mineração mundial, a entrada do Brasil na guerra, os acordos de Washington que selaram, né, esse pacto, até secreto naquele momento da guerra, tinha como centro Itabira. E isto se deu a partir de 1910, com a compra das minas, né, o anúncio das jazidas para o mundo, das jazidas mineiras, e as companhias todas, francesas, inglesas, alemãs e belgas, que correram para o interior de Minas e arremataram essas terras, e ali Itabira e o Pico do Cauê ficou sendo a cereja do bolo de ferro dessa disputa, que se estendeu dos anos 10, 20 e 30 até que se desatasse em 1942 com a criação da Vale, né? Criação da Vale, cuja extensão, cuja dimensão nós sabemos, é uma máquina do mundo que se cria a partir de Itabira, né? Então, tudo isso, vamos dizer, está ligado àquilo que eu queria aqui propor. É um sentimento profundamente provinciano, né, que remete às fontes mais provincianas da memória lírica, mas marcada por um sentimento do mundo desde cedo, né? Eu sugiro, é uma hipótese interpretativa, que esse sentimento do mundo em Drummond, que é muito precoce, né, ele está ligado ao fato de que aquela cidade, né, ela estava atada ao mundo, né? E ele tinha 8 anos quando se dá a compra das minas, né? O primeiro poema do Drummond sobre Itabira, que está em alguma poesia, né, é muito significativo disso. Ele diz: cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Ou seja, se versa, o Pico do Cauê é aquele capital simbólico de uma economia da dádiva, né? Cada um participa daquilo, cada um está empenhado na história deste colosso de ferro que se acreditava que fosse inesgotável, né? E que, aí, bom, na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos, é o mesmo tema, né, que já tínhamos visto na Confidência do Itabirano, mas o sino e a ferradura tem uma emanação aérea do ferro, está nas calçadas, está nas almas, está no ar, porque o sino tem um papel fundamental, né, nesta vida provinciana, e o sino Elias, na matriz do Rosário, que ficava colada junto da casa onde Drummond cresceu, portanto, ele ouvia esse sino no berço, né? E é um sino poderoso que, ao mesmo tempo, congrega a comunidade, né, que está ligado a essa memória involuntária e que permanecerá sempre ao longo dos tempos, né? Mas eu continuo aqui a leitura do poema. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina, né? Ou seja, entra aí uma outra agência econômica. O poema, escrito à altura, acho que de 1926, né, e está, então, no livro de 1930, ele antecipa, tem encapsulado nele toda a história que nós, olhando, né, a posteriori, percebemos o que está jogado neste mundo, nesse pequeno mundo, né, como eu disse, provinciano, né, e cosmopolita, porque ali os interesses ingleses chegam, né, figuras, agentes dessas compras, depois dessa negociação, a presença da companhia, tudo isso está lá. E há uma crônica do Drummond em que ele diz que quando ele ia para a escola,
aos 10 anos, ele ouvia dizer que Itabira era o lugar mais rico do mundo, né? E essa crônica se chama o Homem de Itabira, o Sorriso Crispado, ou o Homem de Itabira, e fala de toda aquela espera, porque se espera que o progresso chegue graças a essa compra, mas, como eu disse, passam uns 30 anos num litígio nacional sobre o destino da mineração, e aquele pico fica como se fosse esperando o Godot, né, de algum futuro, quer dizer, uma modernidade que não vem, e quando vem, sobrevém como catástrofe, né? Então, essa é a história que está posta ali, e, de certo modo, no último verso do poema, desse poema Itabira, que diz: só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável, né? Tutu Caramujo, né, isso aí, vejam bem, que Tutu, ele cisma, essa coisa cismarenta, introvertida, mas ele é uma espécie de representante da comunidade, né? Nós não sabemos, ele é o detentor desse pico do Cauê no qual todos têm, né, o seu destino empenhado, e nós não sabemos se essa derrota é incomparável, diz respeito a toda a história de uma decadência local, né, nesse lugar que já teve um certo fastígio econômico e que não tem mais essa expectativa, e a própria compra da mina, que trará, né, uma mineração devastadora, que fica própria da poesia, né, que ela ressignifique, né, e ela se torna atual, ganha novas atualidades, porque, na verdade, ela capta os elementos que estão em jogo, na verdade, todas as forças, né, que estão envolvidas na história dessa província no século XX estão contidas nesse poema de 1926, né? Então, isso me parece que tem todo um tema do mundo na memória infantil de Drummond. Tem um conto em que ele diz que o seu primeiro escrito, onde ele descobriu a possibilidade da poesia, ou algo assim, ainda sem nome, é numa aula de geografia, nessa mesma rua do colégio, ali junto da casa, voltado para o Pico do Cauê, quando a professora mostra mapas do mundo, e ele vê que o mundo tem cores, e o mundo vai além, o mundo é mais... E isto nele se realiza, então, como uma sensação, um sentimento do mundo. Ele escreve um rápido texto de uma viagem de Itabira ao Polo Norte e de ida e volta, um texto de 10 linhas, que é uma viagem mundo, né? Eu acho que essa viagem mundo que aparece, ele não poderia, de certo modo, ser tão eloquente para ele se não fosse o sentimento de que Itabira está ligado ao mundo, que o mundo é a extensão de Itabira, né? Está motivado, não está um nicho provinciano, né? Se fecha sobre si, mas não se fecha suficientemente, né? Então, isto é muito, tudo isso acho eu significativo desse processo que vai ter, eu acho que vai, vamos dizer, rodar a poesia do Drummond toda, não só poesia, né? Contos, crônicas, artigos de jornal polêmicos contra a Vale, quer dizer, isso aumentou, né, a sua existência. Aqui, então, caríssimos Emanuel e Sequim, começaria uma conversação que eu não tenho mais tempo para ela, mas que nos remeteria à experiência da vida provinciana. Eu vou apenas sugerir alguns poemas, né? Mas um mundo de Boitempo, né? Que é quando ele se permite lembrar, talvez, que ele tenha elaborado a relação com o pai, a sombra do pai, como sendo impeditiva, de certo modo, dele se deixar lembrar, porque o pai está ali cobrando uma dívida de nascença, né? O seu orientador, Emanuel Wagner Camilo, né, sugere que o poema A Morte de Neco Andrade tem um papel nisto, que ele conta que está vivendo como pequeno ator uma peça de teatro e sabe da morte de um primo que foi morto numa luta que envolve
classe social, e é como se ele pudesse, então, viver o seu próprio drama de classe como teatro, e que isso tem um efeito liberador, como tem quando você atravessa o sintoma, digamos assim. Eu acho muito própria, muito pertinente, muito aguda, muito sensível esta leitura do Wagner Camilo. E, com isto, eu acho ele se permite lembrar, né? E o Boitempo é um mundo das lembranças. Ali estão, aí vamos dizer, toda a proliferação da vida interiorana, né? Então, são as figuras, os excêntricos, né? Tem um poema chamado Os Excêntricos, tem um poema chamado Doido, são poemas adoráveis sobre essas figuras do maluco provinciano. Tem um poema chamado 15 de Novembro, que é sobre a proclamação da República, tal como ela chega à notícia em Itabira por um telegrama, né? E como as reações que aconteceram e como o Pico do Cauê permanece lá como uma esfinge, vamos dizer, impermeável ao ritmo da história. Tem os poemas e os textos em que ele fala do sentimento da guerra, a Primeira Guerra Mundial, como isto o impactava, saber que o mundo está em guerra. E ele diz, inclusive, num dos poemas, que foi trabalhar no armazém, ele que era filho, podia ficar no bem bom, né, de filho do fazendeiro em seu casarão, ele foi trabalhar num armazém para ouvir as conversas junto ao balcão arranhado, aquelas conversas que entre as vendas falava-se do mundo e falava-se da guerra que graçava lá fora, né? Tem todo, por sua vez, a órbita da sexualidade no mundo interiorano, a sexualidade vigiada, né? Não só o poema que a gente leu, aí o Cidadezinha Qualquer, mas as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, como na coisa do poema de Sete Faces. Mas as figuras são pungentes, as figuras das mulheres, a mulher esposa, né, do marido proprietário, né, que faz sexo com as serviçais, né? E esse é um assunto, e a sexualidade feminina, né, contida naquele suspiro fundo, né, também vai algo disso, né, o suspiro fundo do poema Infância, que o Sequim leu. Mas tem poemas como A Solteirona, um poema lindíssimo sobre essa figura, né? Também A Condenada, a moça que não só solteirona, mas condenada a não se casar, porque todos os pretendentes são rejeitados ou, em suma, são impedidos, né? Ela não tem... outra coisa. Tem A Puta da Rua de Baixo, né? Que é outra figura desse universo. E A Moça Ferrada. A Moça Ferrada é o nome do poema, aquele poema que diz que no disque da cidade interiorana se fantasia ou se atribui que ela trepa de noite, não se sabe com quem, né? Então todos esses são desse mundo sem horizontes e das fantasias sexuais, né? Soltas e de uma sexualidade impedida. Tem o poema chamado O Filho, digo isso só para encerrar mesmo, O Filho, que é uma moça que tem um filho, uma mulher tem um filho e não se sabe, porque o filho pode ser de qualquer um, dali pode ser do farmacêutico, pode ser do prefeito, pode ser do padre, pode não sei o quê, e isso é a essência, né, digamos assim, desse caleidoscópio, desse mosaico humano, né, onde entram também os pobres e a consciência culpada pelos pobres, esse é o nome de um poema. Ou turcos, né, os imigrantes, em suma, tem toda uma população, toda coisa, todo um mundo que se desdobra disso. Então, dito isto, esperando não ter ultrapassado muito o meu tempo, né, voltamos nós aí à nossa conversa. Muito obrigado, e eu passo agora a palavra a Emanuel Santiago. Então, prazerzão estar aqui, fico muito lisonjeado pelo convite, né, estar aqui do lado do Sequim, do lado do Wisnik, e dizer também, assim, que
Eu não sou exatamente especialista em Drummond, na verdade, eu não sou nada especialista em Drummond, né? O meu mestrado foi com Guimarães Rosa, o meu doutorado foi com a poesia parnasiana brasileira, mas desde sempre eu li o Drummond, né? Então, a minha mãe tinha uma bibliotecazinha em casa com uns 40 livros, dentre eles aquela antologia poética, né, que o Wisnik citou, organizada pelo próprio Drummond. Então, foi um dos meus primeiros contatos com a poesia, foi via Drummond. E o Drummond, então, é um autor que eu tenho lido desde sempre, desde os 13, 14 anos de idade. Mas, mais recentemente, né, sobretudo essa questão da província, essa questão do espaço no interior, tem me tocado mais detidamente, porque eu já estou há 15 anos fora de Minas Gerais. Eu sou mineiro, eu sou, na verdade, do sul de Minas, uma cidadezinha bem pequenininha chamada São Lourenço, tem 57 quilômetros quadrados, é o terceiro menor município do Brasil, mas é uma cidade com 40 mil habitantes, então é uma cidade que praticamente não tem área rural. Mas, e aí depois eu fui fazer a minha graduação em 2002, na Federal de Ouro Preto. Aí lá sim eu fui conhecer essa Minas mais coração mesmo, essa Minas mais profunda, né? Porque na verdade o sul de Minas é muito, muito próximo do que é o interior de São Paulo aqui. E desde então, né, aí quando terminei a graduação, vim para o estado de São Paulo, e toda vez que eu retorno para Minas, eu tenho um pouco esse sentimento de que Minas não há mais, né, que é um verso que me toca muito do poema José, né, aquele poema bastante famoso dele, até leio a estrofe, né, com a chave na mão quero abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Então é um pouco esse sentimento mesmo, que toda vez que eu vou para São Lourenço, a cidade mudou, eu já não reconheço mais as pessoas, também tem essa questão que muitos morreram, né, outros foram embora, então esse sentimento de desterritorialização, né, é uma coisa que eu tenho sentido bastante e que eu encontro isso no Drummond. Então é justamente por esse viés que eu queria tratar da obra do Drummond, né, esse sentimento desse lugar que não há mais, mas que, entretanto, é onipresente na poesia dele, né? Todo momento ele está retornando a esse local. E aí eu queria tratar esse local não apenas como um espaço físico, né? Mas também essa Minas que não é mais, é sobretudo um estilo de vida e um modo de ser relacionado a esse estilo de vida. E aí eu queria tratar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu vou dividir um pouco essa entrada pela poesia do Drummond em duas partes, né? Na verdade, teria uma terceira parte, né, que o Wisnik acabou citando, né, que vai lá para Boitempo, etc. Mas a primeira parte, que são os dois primeiros livros, né, Alguma Poesia, de 1930, e O Brejo das Almas, que, se não me engano, é de 34, né, que são duas obras que ainda é um olhar para a província, mas a partir da província, né. E aí o terceiro livro dele, que já é O Sentimento do Mundo, ele já é escrito no Rio de Janeiro, já é um olhar, né, que começa a ver a província de outra perspectiva. Mas nesses dois livros, Alguma Poesia e Brejo das Almas, eu vou destacar um poema de cada um. No Alguma Poesia, eu vou ler aqui A Rua Diferente, né? A Rua Diferente diz o seguinte: na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam, eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com os andaimes, à luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Né? Então, aqui é interessante porque é um poema, né, que é um poema curtinho, e além disso, ele é um poema bem prosaico, né, sendo que o prosaísmo já é uma característica dessa primeira fase do Drummond, que é uma herança direta do modernismo da década de 20, mas aqui levado talvez num certo extremo, né, porque você percebe que praticamente não há o uso de figuras de linguagem ou da linguagem conotativa, né? A não ser uma sutil prosopopeia, personificação, né? Quando fala a rua acordou, né? Minha rua acordou mudada, né? Então, que é quase uma catacrese já, né? Que é quase aquela figura de linguagem que já caiu no linguajar comum, né? E se perde um pouco essa noção que é uma linguagem conotativa. Mas então é quase nesse poema como se a modernização chegando nessa cidade vai havendo uma certa despoetização mesmo desse universo provinciano, ou mesmo um certo desencantamento, né, que fica um pouco claro se a gente for para o poema anterior, que é o Lanterna Mágica,
quando ele vai falar de São João del Rei, né? Ele vai descrever São João del Rei como esse lugar povoado por mulas sem cabeças, né? E onde você tem um encantamento das alfaias, né? Então, essa cidadezinha histórica, onde ainda mantém uma certa aura que vai se perdendo com essa chegada, com esse surto modernizador na cidade de Itabira. E aí, avançando para o próximo livro, Brejo das Almas, eu queria destacar um poema que chama O Voo sobre as Igrejas, que, na verdade, é um poema sobre Ouro Preto, né, que depois vai aparecer diversas outras vezes na poesia dele. Então, O Voo sobre as Igrejas é uma procissão que está indo em direção à igreja onde estão os restos mortais do Aleijadinho, né, que é a matriz de Antônio Dias, e essa procissão ela vai subindo a ladeira, vai subindo a ladeira, vai subindo a ladeira, e de repente é como se ela começasse a flutuar e a cidade fosse ficando lá para trás, fosse ficando lá para baixo, né? E aí, e aí ele vai descrevendo todo esse ambiente da cidade histórica, da arquitetura barroca, mas aí tem um momento que ele fala o seguinte, né, uma estrofe: mas já não há fantasmas no dia claro. Tudo é tão simples, tudo é tão nu, as cores e cheiros do presente são tão fortes e tão urgentes que nem se percebe caatingas e rujos, boduns e ouros do século XVIII. Então, as pessoas estão absorvidas no exercício religioso, né, naquela diligência, na verdade, nessa urgência, que elas vão se tornando aliadas daquela ambientação histórica em torno delas, né? E à medida que elas vão subindo, aí vem a estrofe. Mas vamos subindo nessa viagem, vamos deixando na torre mais alta o sino que tange, o som que se perde, devotas de luto que batem joelhos, o sacristão que limpa os altares, os mortos que pensam sós em silêncio nas catacumbas e sacristias, São Jorge com seu ginete, o Deus coberto de chagas, a Virgem cortada de espadas e os passos da paixão que jazem inertes na solidão. Então vai ficando para trás a cidade histórica, né? Essa cidade barroca vai ficando para trás, mas dessa vez esse ficar para trás não é a modernidade que está chegando, né? É um presente que é tão urgente que como se ele não tivesse espaço naquela cidade histórica, ou ao contrário, como se a cidade histórica não tivesse mais espaço dentro dele, né? E aí eu escrevi umas coisinhas, disse assim, ó: você tem uma elevação mística para fora do tempo e do espaço. E, embora a cidade esteja atrelada a um estilo de vida anacrônico, tampouco se verificam as condições necessárias ao implemento da modernidade e à superação dos aspectos herdados de nosso passado colonial. Estaríamos, portanto, falando de uma modernidade fantasmagórica, mítica, sem lugar possível, isto é, sem base material. Paradoxalmente, porém, sob a perspectiva desse presente mítico, a história colonial é relegada à condição de faz de conto maravilhoso, quando o Aleijadinho é evocado sob a chave do Era uma Vez. Então, esse presente, sem lugar, sem espaço, né, ele relega o passado colonial ao faz de conta, né? Aí a história fala assim: era uma vez um Aleijadinho que não tinha dedo, não tinha mão, raiva e cinzel, lá isso tinha. Era uma vez um Aleijadinho, era uma vez muitas igrejas, com muitos paraísos e muitos infernos, era uma vez São João, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas, era uma vez muitas cidades e o Aleijadinho era uma vez. Então, de repente, esse passado colonial ele é esvaziado do conteúdo factual dele, né, e se torna como se fosse algo isolado também do presente, né, não há comunicação possível entre esse passado que ele projetado para esse passado do Era uma Vez, né, longínquo, né, da fábula, do conto maravilhoso. Né, e aí tem essa questão curiosa, que, né, sob a perspectiva de uma modernidade irrealizada, há um esvaziamento do conteúdo factual do passado, né, de maneira que isolamos o presente como se não houvesse uma continuidade possível entre as duas temporalidades. O passado nunca existiu e o presente ainda não chegou. As cidades históricas de Minas mantêm-se num limbo escorregadio. Elas se tornam, na verdade, ahistóricas. Então, o passado nunca existiu, né, num desejo de modernização que não chega, né? E aí a gente vê que há um salto, né, de análise mesmo, de profundidade de análise da Rua Diferente,
que, de fato, vê a modernização como uma narrativa linear, né, como essa questão da modernidade triunfante, que ela vai suplantando os índices de um passado, né? E aqui nós chegamos no poema do Brejo das Almas, como essa questão problemática entre um passado colonial, né, ou que tem suas raízes lá no passado colonial, e essa nova modernidade industrial que começa a se esboçar. E aí, né, já vou passar para esse poema que, né, o Wisnik já comentou, que é famoso, né, o Confissão de Itabirano, porque a Confissão de Itabirano já é nesse momento em que o olhar já está fora de Minas. Né? Quando a gente pega a Rua Diferente, né, o eu lírico se coloca diretamente, né, ele está na rua, a minha rua acordou diferente, a minha filha, então tem essa individualidade destacada. Quando a gente vai para o Voo sobre as Igrejas, esse eu, ele está, né, num nós, né, é uma comunidade, são os indivíduos. Aqui já é esse indivíduo fora, né, falando dessa realidade que já virou um retrato na parede. Né? E aí entra uma chave do que eu tenho chamado de um ressentimento nostálgico, ou uma nostalgia ressentida, dependendo da ênfase de cada poema. Né? E aí, né, só o poema é mais do que conhecido, né, mas eu vou reler rapidamente aqui. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste e orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. Né? Então, é interessante que a província ela se faz presente não apenas no espaço físico, não apenas como memória, mas como uma forma de ser. Né? E aí eu vou me apropriar de uma maneira um pouco livre, né, de um conceito do Pierre Bourdieu, né, esse sociólogo francês, que é o conceito de hábitos. Né? O que é esse hábitos? É uma série de esquemas de comportamento e de pensamento que o indivíduo vai incorporando meio inconscientemente por meio da socialização dele, né, ou seja, da participação dele nas diversas instâncias da vida social. Então, viver em Itabira, né, quer dizer viver num espaço, mas também de acordo com um estilo de vida que vai gerar esses hábitos. Né? E aí, só para dizer, né, para pontuar, né, que hábitos, que estilo de vida é esse que vai gerar o hábitos, a gente pode ir para um outro poema, agora avançando no tempo, no Claro Enigma, que é Os Bens e o Sangue. Né, Os Bens e o Sangue é um poema interessante, porque essa ideia de passado e presente elas vão se misturando mesmo, porque é a partir de uma escritura, né, da venda de uma propriedade de um antepassado do Drummond, o Drummond escreve esse poema como se fossem os antepassados dele, deserdando, né, o Drummond que nasceria, né, um século depois. Né, e aí, lá pelas tantas, esses antepassados, esses mortos, né, deserdando esse herdeiro que ainda está por vir, né, eles dizem assim: ó filho nosso de 100 anos depois, que não sabes viver nem conhece os bois pelos seus nomes tradicionais, nem suas cores marcadas em padrões eternos desde o Egito. Ó filho pobre e descorçoado e finito, ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais com a faca, o formão e o couro, ó tal como quiséramos para a tristeza nossa e consumação das eras, para o fim de tudo que foi grande. Então a gente vê que esse estilo de vida aqui, que gera esses hábitos, tem a ver com a questão da pecuária, né? Então com os trabalhos do campo, esse estilo de vida em torno do trabalho no campo, que as raízes delas vão se encontrando, né, e remetendo até o século XIX, né, talvez até um pouco antes. Então, na verdade, esse estilo de vida é um estilo de vida que nos remete a esse complexo socioeconômico, mas também psicossocial da ordem tradicional da sociedade patriarcal. Né? Então, é um estilo de vida patriarcal, esse que, de alguma forma, forma esse eu lírico aqui, mas e que também está em vias de extinção de alguma forma, né? Então, e é um estilo de vida que parece muito estável, né? Tanto que ele fala aqui, né, desses padrões eternos que vêm desde o Egito, né? Desde
das origens da civilização, como se esse estilo de vida patriarcal parecesse, de fato, eterno. Então, é justamente, né, esse hábitos formado pelo estilo de vida patriarcal que vai, de alguma forma, se desfazendo no tempo e no espaço, né, vai se desfazendo no ar, né, para usar uma metáfora bastante recorrente desde o Marx, etc. E aí fica interessante a gente pensar essa questão entre essa modernidade que está surgindo e esse passado patriarcal por um poema de José também, né, que é aquele que fala o edifício Esplendor, né, que o edifício Esplendor é um edifício projetado pelo Oscar Niemeyer, né, com essa arquitetura moderna, né, e, a princípio, essa arquitetura moderna, criada pelo Oscar Niemeyer, é visto como um traço de reificação, né, de desumanização do próprio processo modernizante, né, do próprio processo modernizador. Então, o poema abre da seguinte maneira: ó. Na areia da praia, Oscar risca o projeto. Salta o edifício da areia da praia. No cimento, nem traço da pena dos homens. As famílias se fecham em células estanques. O elevador sem ternura expele, absorve um ranger monótono, substância humana. Entretanto, há muito se acabaram os homens. Ficaram apenas tristes moradores. Então chega a modernidade, e a modernidade vai abolindo esse estilo de vida tradicional, da ordem patriarcal, e que vai impondo a regra da impessoalidade sobre esse universo onde havia ainda uma certa solidariedade comunitária, etc. Porém, quando a gente chega na terceira seção do poema, a gente vai ver que as coisas não são bem assim. Esse passado não é um passado tão idílico assim, né? Porque ele já abre como a subversão daquele famoso primeiro verso do poema do Casimiro de Abreu, Os Meus 8 Anos, né? Então, a terceira seção começa assim: ó, que saudades não tenho de minha terra, de minha casa paterna. Era lenta, calma, branca, tinha vastos corredores, e nas suas 30 portas, 30 crioulas sorrindo, talvez nuas, não me lembro. E tinha também fantasmas, mortos sem extrema unção, anjos da guarda, bodoques e grandes tachos de doce e grandes cismas de amor, como depois descobrimos. Chora, retrato, chora. Vai crescer a tua barba neste medonho edifício de onde surge tua infância como um copo de veneno. Então a infância é um copo de veneno, essa lembrança do passado vai surgindo como um copo de veneno, pelo que ele evoca, né, também desse caráter opressivo da sociedade patriarcal, né? Essa sombra do pai, né, opressiva, que vai surgir em vários momentos, como, por exemplo, no Viagem na Família, né, que também de José, em que aparece esse pai e começa a guiá-lo pela mão na desértica Itabira, né, e esse pai, né, ele vai surgir como vamos dizer assim, uma encarnação descarnada dessa autoridade patriarcal opressiva, né? Então a gente tem essa questão, a modernidade é desumanizadora, mas o passado patriarcal, ele também tem o seu quê de opressivo, né? E essa relação entre esses dois tempos é bem interessante como ela é trabalhada no poema O Boi, também de José. Porque no poema O Boi no pasto, ele é tomado como metáfora para falar da despersonalização do homem na massa, na grande cidade, dessa reificação mesmo da modernidade. Quando ele fala assim, né? Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem na rua. Entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga. Se a noite ou o sol é indiferente, a escuridão rompe com o dia. Ó solidão do boi no campo, homens torcendo-se calados. A cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Então, é como se fosse possível uma reversibilidade entre essa vida no campo, né, e aí a gente pode remeter, talvez, né, a essa exploração sistemática da mão de obra, seja a mão de obra escravizada, seja a semi-servil, como é mais típico da pecuária, né, e também essa situação do homem, né, proletarizado, talvez, esse homem transformado em massa na grande cidade, como uma coisa pode ser revertida na outra. E aí, só para fechar, né, aqui a minha fala, né, porque essa visão do Drummond acaba representando bastante a maneira como o Brasil se insere
nesse panorama, nesse sistema internacional do capitalismo industrial, né? Que é o que a gente chama de modernização conservadora, né? Porque o Brasil se insere na modernidade industrial, mas sem abolir de todo práticas, costumes, até mesmo estruturas legadas desde o nosso passado colonial. Né? Então, a gente tem aquela narrativa que é ideológica, né? Mesmo quando a gente já fala da Europa, dessa modernização triunfante que vai, né, fazendo com que os resquícios do passado vão desaparecendo, lá já é ideológica, ou seja, só dá conta da aparência dos fenômenos, mas aqui no Brasil nem isso, né? Então, o Brasil é aquilo que o Roberto Schwartz chama de um modelo não canônico de modernidade no Brasil, em que o arcaico, né, e o contemporâneo, né, o moderno, eles convivem em estado de contemporaneidade, né, em que você já tem esse elemento da modernidade industrial, mas nós ainda carregamos estruturas, né, econômicas e sociais que remontam ao século XVIII, ao século XVII e ao século XVI. Né? Então, é interessante como o Drummond ele tem essa visão da província, mas como que essa província está num processo maior de modernização do Brasil e que diz muito da maneira como o Brasil se inseriu dentro dessa modernização. Então, acho que era isso que eu tinha para falar, não sei se eu ultrapassei meu tempo, mas era isso. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Tivemos duas esplêndidas comunicações, né? O Emanuel falando de Minas, né? De Minas que não há mais, e a gente enfatizaria, talvez, né? O peso da ausência na poesia de Drummond, né? Quando ele declara que amar o perdido deixa confundido este coração. E um outro poema que tematiza também esse aspecto, né, da poesia de Drummond é aquele em que ele diz: carrego os meus mortos, né, do lado esquerdo carrego os meus mortos, por isso caminho um pouco de banda, para mostrar como é que a noção da dor e do sofrimento acaba tendo uma materialização, né, na própria disposição do corpo, né, que se verga concretamente ao peso da ausência. Nessa mesa redonda, teve como tema geral o espaço interiorano em Drummond, e eu creio que ficou claro nas duas comunicações que esse espaço interiorano é basicamente um espaço também interiorizado, né? É o interior como província e o interior da perscrutação, né, do sentimento de pertencimento ou despertencimento que está cravado na alma ou no âmago de Drummond, cuja poesia me parece oscilar desde o início entre movimentos de sístoles e de diástoles frente ao espaço, né? Então, aquela ideia, digamos, da expansão está no primeiro poema, né, de Drummond, alguma poesia, mundo, mundo, vasto mundo. E depois dessa expansão, já no poema seguinte, ele se recolhe, né? Meu pai ia para o campo, né? Então, essa ideia de oscilações entre mundos, né, aparentemente conflitantes, mas que vivem, de fato, sob grande tensão em Drummond, foi muito bem demonstrado aqui, tanto por Emanuel quanto pelo Zé Miguel. E sobre o que falou o Zé Miguel, eu também gostei dele ter evocado, no final da sua fala, o poema com um personagem chamado Tutu Caramujo, cisma na derrota incomparável, né? Porque o que é esse caramujo, né? É alguém que carrega em si o peso do mundo, né? Quer dizer, é o caramujo que simultaneamente, né, está enterrado, está ensimesmado numa concha, mas que carrega o seu pico do cauê, ou a sua montanha, ou a sua carapaça sobre o seu próprio corpo, né? Essa imagem de alguém que está dentro, mas que está fora também, com essa superfície, né, montanhosa que cerca o próprio animal. Também diria, agora já encaminhando um pouco para a nossa conclusão, né, que de Wisnik eu li com enorme prazer e interesse Maquinação do Mundo,
né, que não por acaso, né, mergulha fundo nos temas que aqui foram abordados, né, e que, sem dúvida, é um dos grandes ensaios, não só sobre Drummond, mas sobre a poesia brasileira, sobre o que é ser poeta, a relação entre o poeta e o seu espaço físico, mental, social, geográfico. E sobre Emmanuel, em vez de citar um livro de ensaios, né, eu citaria aqui a Ave Lúcifer, com este jovem poeta maneiro e mineiro, né, de São Lourenço, como ele afirmou, e que nos presenteia com um texto, entre outros, chamado Das Madrugadas de Minas. Lembro-me das madrugadas de Minas, quando o frio era vidro moído na carne, e lívido o orvalho lustrava o gume das estrelas, que luzia no brilho sombrio do céu noturno, negro veludo. Através da neblina, em dança, imóvel e milenar, tremulava o vulto oblíquo das montanhas. E aquilo era tudo que eu sabia do horizonte e suas promessas, de se espraiar em lugares, pessoas e acontecimentos, pois o mar de Minas é o lençol de suas sombras, o linho de sua neblina, de suas montanhas e suas insônias. O tempo ainda não havia fincado sua árvore de cadáveres na soleira de minha porta, suas raízes de ruínas, mas os esqueletos no armário já eram matéria-prima da memória, desde sempre. Lembro-me das madrugadas de Minas, quando o frio era fagulha na pele e eu era apenas um moleque melancólico, ouvindo aquela velha melodia que ainda hoje oscila no silêncio. Eu diria que aqui o Emmanuel psicografou Drummond. Muito do que nós conversamos aqui, né, sobre o silêncio, a expansão, a retração, estão concentrados nesse belo poema. Então, eu insisto enfaticamente, conheçam aqui a Ave Lúcifer, de Emanuel Santiago, e Maquinação do Mundo, de José Miguel Wisnik. Muito obrigado pela participação de ambos, pela alegria que proporcionou a todos nós, né, pela sutileza das reflexões. Está aberta a palavra se quiserem ter algum pronunciamento final. Zé Miguel? Sim, gostei muito de ouvir o poema. Realmente ressoa ali uma experiência mineira que tem afinidade de vivência, né, e de, vamos dizer, transdução poética, para usar essa palavra que às vezes se usa na antropologia, né, de uma coisa, de algum modo, contagiando outra, né? Então, gostei de ouvir. Queria dizer que, aproveitando, que nesse livro Maquinação do Mundo, eu termino o livro me referindo a um vídeo que tem na internet de um garoto baiano, negro, que aparece num vídeo gravado, eu acho que em 2016, numa rua em Salvador, havendo uma manifestação, alguma coisa assim, e aí foi filmado esse garoto, e esse menino, ele fala o poema E Agora José. Né? Esse poema que, de certo modo, é a pergunta das perguntas, essa que se atualiza completamente, e é impressionante como o menino toma para si esse poema, né? E diz, a maneira de dizer, né, atesta o quanto aquilo entrou no repertório dele, e ele transmite e transforma o poema, né? Ao revivê-lo assim. E é uma coisa que nos devolve a questão inicial sobre ensinar Drummond, ensinar poesia. Porque tudo que você supõe que um poeta desta consistência, dessa complexidade, ele não pode ser ensinado, né, para a meninada, né, e no caso estávamos falando aqui em ensino médio, mas
aquilo é a prova, né, de que houve ali algum educador anônimo, né, ou individualmente ou em grupo, que trabalhou com crianças, e crianças ali próximas da rua, né, a poesia, e como esse menino tomou para si Drummond, como que o modo como ele diz o poema de cor, mostra o quanto ele entendeu aquilo, né, ele compreendeu em si, e é uma espécie de lição para a escola no Brasil, para essa questão tão difícil, né, de como levar a literatura na escola, porque tem escolas e escolas, né, tem aquelas em que tudo já está mais trabalhado, os repertórios e a própria noção de literatura já está pronta, já está dada, né, e outras em que a cada vez você tem que lutar para fazer com que o poema faça sentido, né. Então, o professor trabalha nessa gama muito grande, tendo que, como uma espécie de Paulo Freire do ensino de literatura, ele tem que entender o repertório, né, dessa garotada com quem ele está lidando e interagir com ele. Mas este exemplo do Vitor, né, o menino baiano, é um caso, né, assim, extremo do quanto essa questão crucial, né, ali nesse menino é como se fosse todas as perguntas, e a resposta está dada por ele, né, como horizonte de esperança nos tempos tão difíceis. Mas aproveitei para lembrar disto, né, voltando ao nosso tema inicial, que de todo modo abraça tudo isso que estivemos falando. Muito obrigado. Realmente estamos aqui no pós-scripto, né? E agora é José. São as páginas que evocam esse episódio da gravação e, infelizmente, até comentando no final, que parece que o menino teria sido alvo de alguma violência, né? Em momento posterior. Isso aí. Bom, Emanuel. Bom, isso aqui, antes de mais nada, muito obrigado pela leitura do poema, né? De fato, é um poema com uma inspiração drumondiana muito forte, né? Mas aí, ouvindo o Zé Miguel falando dessa história, eu me lembrei da minha primeira experiência com Drummond como professor dentro de sala de aula, que eu estava fazendo o estágio ainda na cidade de Mariana, né, do lado de Ouro Preto, e era um colégio EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. E aí eu tinha que dar a aula de estágio, né, e aí, olhando o material que eles usavam, era uma turma de 6º ano, né, o primeiro ano do Fundamental 2, e a professora usava um livro para faixa etária normal, ou seja, para, né, jovens de 11, 12 anos. Então, havia um certo desestímulo dos alunos, eles se sentiam meio infantilizados. E o texto, o livro também já estava um pouco ultrapassado, até mesmo para essa faixa etária. Mas aí que eu resolvi, na minha aula, eu não sabia o que fazer, aí resolvi apelar para o Drummond, né? Aí levei o Romaria, né? Porque justamente com essa inspiração do Paulo Freire, né? De buscar no cotidiano das pessoas o que essa chave essa abertura para o ensino, né? Para o processo de ensino-aprendizagem. E aí eu levei o poema, que é um poema simples, mas ao mesmo tempo sofisticado, como o Drummond sabe ser, né, quando ele quer. E a partir disso eu não consegui ganhar a sala inteira, né, porque de gente lá cansada, era noturno, mas eu via alunos com extrema dificuldade de leitura, eles começaram a tentar entender o texto, começaram a formular hipóteses sobre o texto, então foi muito legal, foi a primeira vez que eu me senti professor mesmo, que foi propiciando esse encontro dessas pessoas com a obra do Drummond, e como que o Drummond deu liga mesmo com essas pessoas, né? Então, o Drummond tem esse... E é interessante que quando eu dou aula, eu leio os poemas para os alunos, etc., e eu não sou muito de me emocionar, né, dando aula para os alunos, né? É a questão da prática, você está preocupado com outras questões, mas Drummond é um cara que me pega no contrapé. Às vezes eu estou dando uma aula, lendo o poema, aí vem aquela emoção, aí eu preciso dar aquela segurada de barra, porque o Drummond, de fato, é um autor que pega muito fundo em mim. Mas então é isso. Obrigado, eu reitero aqui Zé Miguel Wisnik e Emanuel Santiago, os agradecimentos, né, por essa participação tão bacana, tão rica, né, nesse tema do espaço interiorano em Drummond, e espero que vocês também
tenho aproveitado, né, tantas observações, tantos comentários, né, multiplicadores de sentido em torno desse grande poeta. Então, até a próxima. Muito obrigado a todos. Até logo.